Para quem não me conhece, é nova aqui, eu sou a Aline Bertotti. Eu fiz a minha carreira em 4 anos, de analista para diretora, de 2 para muito mais de 16 mil. Diretoria ganha mais, muito mais de 16 mil. Mas é que no 4º ano eu fui de 16 para 26 também. Então, basicamente, aí em 4 anos eu fiz a minha carreira inteira, de analista para diretora, passando por empresas multinacionais, como a operação do Google, WeWork, passando por startups, e também já trabalhei em empresa familiar. Então, conheço aí todos os formatos. E o tema de hoje, para a gente já ir direto e reto aqui, é de qual MBA ou pós-graduação de fato você precisa para alcançar a liderança 16K+. E eu vou adorar falar sobre isso aqui com vocês, porque essa era uma das minhas grandes questões quando eu comecei como analista ali no telemarketing, ganhando R$ 2.000. Primeira coisa que eu fiz quando eu pisei lá foi pensar: meu Deus, só tem uma pós-graduação, preciso de só tem uma graduação, preciso de uma graduação, preciso de um MBA. Meu Deus, não vou conseguir crescer sem isso. E isso ficava matutando na minha cabeça. 57% das mulheres têm pós-graduação, mas estão lá buscando a liderança 16K+. Aline, mas 57% é quase 50%, vai. Tá bom, e aí eu quero que você reflita comigo aqui. O que diferencia no resultado as mulheres que não têm uma pós-graduação, um MBA, e as mulheres que têm? Porque todas estão lá buscando um cargo 16K+. 16 mil mais de salário, cargos de liderança. Então, eu já quero começar com dados, porque tem coisas que foram colocadas tão de forma enraizada na nossa cabeça, que a gente às vezes se apega e dá uma lutada assim para soltar, porque a gente realmente acredita naquilo, sabe? E aí, além disso, tem algumas perguntas que eu faço para vocês, né, lá nas pesquisas. E aí, uma delas é: o que você acha que hoje é um desafio, de fato, para você? E aí tem algumas que respondem assim: falta de oportunidade, treinamento específico para liderança. O que me impede de chegar a cargos de liderança 16K+, é a falta de oportunidade e um treinamento específico para liderança. Tá bom, entendi. E aí, então, uma pós-graduação, um MBA vai resolver a falta de oportunidade. Teu chefe, quando pensar em te promover, ou pensar quem eu vou promover para um cargo de liderança aqui na minha empresa, para ganhar mais de R$ 16.000, deixa eu olhar o currículo de todo mundo que está no time. Deixa eu olhar. Ela não tem uma pós-graduação. Não. Ela tem. Não, vou criar um cargo melhor para ela, porque ela tem uma pós-graduação. Isso não acontece, isso não existe. Eu, num cargo de diretoria, posso te dizer, passei gerente sênior, diretoria, ninguém faz isso. Por quê? Qual é o processo para te promover? Ele é um processo construído. Não é um processo onde na hora ali, se abrir um processo interno, né, de entrevista e tudo mais, alguém vai checar o teu currículo e vai começar do zero, só porque você tem uma pós-graduação. Sabe o que eu queria muito que você fizesse? Uma pesquisa. Sabe o que eu faço com vocês? Faz com quem você conhece. Pergunta para as pessoas o seguinte: você tem uma pós-graduação, um MBA? Ela pode dizer que sim, ou pode dizer que não. Mas se ela disser que sim, você achou que isso era o que ia mudar seu jogo, ia te promover? O que aconteceu? Pergunta. Por que eu tô falando isso? Eu sou prova disso, tá? E eu vou trazer para vocês mais a fundo. Mas entendam que e eu preciso dizer para você que nem a falta de oportunidade é real, que é o que não te leva à liderança 16K+, nem a falta de treinamento de liderança específico, porque são elementos não óbvios. Por que não óbvios, Aline? Porque os elementos óbvios, as metodologias óbvias, é o que todo mundo está usando e é o que todo mundo está tendo resultado que está tendo, que é a média do salário brasileiro, que a média é uns 6 mil, mas que no máximo você deve ganhar em até uns 10. E aí já acha que está mais que 1% da população. Sendo que são pequenas coisas simples que no acumulado você constrói ali na sua empresa, com a sua gestão, e consegue um cargo de R$ 16.000. Aline, não dá. Amiga,
olha no meu Instagram, depois dessa live, lá nos destaques tem um que é mentoria. Lá tem a minha carteira de trabalho. Na mesma empresa, eu fui de 10 para 16. Na mesma empresa, de 10 para 16. Entende que dá? Muitas vezes eu estava conversando com uma mentorada, foi ontem à noite, e ela estava me falando, né, dos aprendizados, dos ganhos e tudo mais. E ela falou assim: Nossa, teve uma coisa que explodiu a minha cabeça, assim, parece até óbvio, mas vou fazer o quê? Explodiu a minha cabeça? É que às vezes a gente acha que as coisas já são postas. O cargo e salário já é posto, a oportunidade que existe é aquela que tem ali. Só que a gente não entende os movimentos que a gente pode fazer de forma estratégica que abrem outros caminhos dentro da mesma empresa. Então, eu quero que você entenda que, primeiro, pós-MBA, qual? Eu ficava assim, quando eu queria, né? Eu queria muito, eu achava que isso ia mudar meu jogo, e eu achava que eu estava num cargo de analista ganhando R$ 2.000, justamente por não ter uma pós-graduação, um MBA. E eu ficava, não, acho que eu vou fazer marketing. Até porque a minha faculdade, a minha graduação, é comunicação social com foco em cinema. Então, de filmar, sabe? Cinema brasileiro. E aí, eu pensava: "Não, acho que eu vou fazer um MBA em gestão de negócios". Tá, aí vai mudar meu jogo, porque aí agora eu tenho lá um gestão de negócios no meu currículo. Não, marketing é marketing. Não, porque tem um fulano tá fazendo marketing, não, eu acho que as coisas vão dar certo para ele, então eu vou fazer marketing também. E fiquei nessa de: "Que eu vou fazer, que eu vou fazer, que eu vou fazer?". E eu não fazia, porque o investimento era um investimento bruto, e a gente vai falar sobre isso também. Agora, tem um outro ponto que algumas mulheres respondem, e quando eu falo algumas, eu quero que vocês entendam uma coisa. Para as mulheres que entram na mentoria, qual é o primeiro choque? Somos padrões. O que eu quero dizer com somos padrões? Os meus medos são seus medos. Quando eu tô, a gente faz o acelerador de plano de carreira, depois eu entro com vocês e a gente olha em conjunto, eu avalio, dou feedback, redireciono, a gente ajusta. E aí, quando eu tô fazendo com uma das ousadas, a outra fala: "Meu Deus, é exatamente assim comigo". Mas espera, a gente tá olhando para uma. A gente tem muita coisa padrão. Por que a gente tem muita coisa padrão que segura a gente onde a gente tá? No operacional, no salarinho, nos crescimentos pequeninhos, e a gente acha que é normal. Condicionamento. Desde que você nasceu, você foi condicionado, seja porque você assistiu novela e era assim, seja porque seus pais tinham um determinado modus operandi ali de vida, de crenças no que eles acreditavam ou não. Seja o que for, a gente é condicionado. Inclusive, como exemplo, para ficar bem prático e visual, uma das ousadas me mandou até por vídeo. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, onde pegaram uma mulher e um homem. A mulher não sabia jogar basquete, não tinha técnica, não tinha metodologia, não tinha nada. Colocaram ela numa quadra de basquete e colocaram, sei lá, umas 15 pessoas ali de fundo com ela como torcida. Primeiro pediram para ela tentar acertar. Ela tinha 10 tentativas. Ela jogava, não conseguia. Jogava, não conseguia. Consequência, ela errou as 10 tentativas. Depois colocaram uma venda nela, aquelas vendas de dormir, sabe? Venda de dormir, máscara de dormir. Colocaram a venda, então ela não enxergava mais a cesta de basquete. E ela jogava. Quando ela fazia, né? Vou jogar a cesta, ela errava, mas o que acontecia? A torcida fazia, ai, ah, ou ela ria desconcertada ali, tipo, meu Deus, acertei. E aí pegava de outra bola, 10 tentativas de novo, e jogava. E eles sempre faziam de que ela tinha acertado. Só que ela tinha errado. O fato é esse. Vendada, errou. Aí tiraram a venda dela e pediram para ela jogar mais 10 vezes, né? Mais 10 tentativas. Ela acertou. Ela acertou pelo menos 40% das tentativas, sendo que a primeira vez ela tinha errado todas. Só que fizeram um, vai, nossa, é condicionamento. Aí pegaram o homem, o cara,
que jogava muito basquete, que tinha técnica, que jogou na faculdade. Botaram ele lá na quadra com o mesmo público e ele jogou 10 vezes, acertou todas, 10 vezes. Aí colocaram a venda nele. Aí ele continuou jogando, só que mesmo que ele acertasse, ele acertou, no vídeo mostra, mesmo com a venda, ele acertando a cesta de basquete. Só que o público que estava lá fazia o quê? Fazia ih, nossa, errou. E ele ficava sem graça também, ele fazia mas tentando, né, ele tinha que jogar 10 vezes. Condicionamento, errou, não sei o quê. E ele estava acertando algumas, mesmo de olhos fechados. E aí depois tiraram a venda e pediram para ele tentar novamente, mais 10 vezes. Ele errou. Ele começou errando. Por quê? Condicionamento. E isso foi o quê? Minutos? Se durou 20 minutos, foi muito? O que acontece quando a gente passa a vida toda escutando que a gente tem que sim fazer pós-graduação e MBA, que isso que vai mudar o nosso jogo. E enquanto a gente não tem isso, a gente coloca a responsabilidade sobre o nosso insucesso nisso, externo. Mas é porque eu não tenho uma pós, por isso que eu não consegui ainda um cargo de liderança 16K. E é por isso que eu tô aqui pedindo para vocês, procurem pessoas próximas a vocês que fizeram uma pós-graduação ou um MBA e perguntem para elas: você achou que você ia ser promovida por causa disso? E você foi? Depois me contem a resposta. Eu já sei, mas aí vocês me contam. Por que eu não tô aqui tentando te convencer? Eu tô aqui te falando, vá atrás, vá procurar. Porque o caminho, ou ele é mais longo, ou ele é mais curto. E quando ele é mais longo, é porque a gente se apoia em coisas que não é o que vai mudar o nosso jogo. Não é o que vai fazer eu ser promovida, não é o que vai fazer eu ter sucesso. E eu tô falando aqui para vocês irem atrás, porque às vezes não precisa acreditar em mim. Eu tô trazendo de campo de batalha, pesquisa que eu tô fazendo com vocês, dados, estudos, mas se não acredita em mim, vai buscar. Eu vou dizer o que muda o seu jogo, tá? Mas eu preciso tirar uma camada primeiro com você, porque muitas vezes é isso que vai contando a sua própria historinha do porquê você tá onde você tá por tanto tempo. E o pior, é isso que te mantém aí. Porque se eu tenho uma historinha que faz sentido na minha cabeça, para mim, eu crio uma zona de conforto para mim. Porque é muito ruim eu estar no desconforto, cérebro, tá? Isso não, é científico. O cérebro foge do desconforto e busca o conforto. Por isso que a gente conta historinha pra gente, que faz a gente pensar, é por isso, não tem uma pós, não tem MBA, por isso que eu não consegui. Pior é quem já tentou, já gastou dinheiro com isso, pós, não só dinheiro, né? Tempo, energia, tudo, e ainda não conseguiu. Mas essa pessoa, pelo menos, já se livrou de, não era isso. Só que quem ainda tá nesse entrave, saiba, não tenha que passar pelos erros que outras pessoas passaram, como eu, como essas 57% de mulheres que responderam que têm uma pós-graduação e ainda não tem um salário de 16 mil mais, ainda não tem um cargo de liderança. Por isso que eu tô vindo falar para você, eu preciso tirar essa camada. Porque a hora que eu trouxer a camada correta para você, se você tiver com isso na sua mente, você vai falar, mas não é isso. É a minha pós-MBA, que eu não tenho ainda. Então, entenda, o condicionamento. Sei lá de onde veio. O meu, por exemplo. Porque a minha mãe não falava de pós-MBA, a minha mãe falava muito de graduação, né? De ter uma faculdade. Ela não tinha uma faculdade até os 40 anos, estudou lá a faculdade dela com 40 anos. Meu pai não tem uma faculdade, ele não tem uma graduação. Então, sempre falaram muito disso, mas pós não. E eu não sei de onde eu tirei que quando eu entrei no corporativo já muito tarde, a primeira vez que entrei no corporativo foi com 27 anos. E aí eu já pensei, meu Deus, tô começando agora, vou esperar mais 10 anos, 20 anos para crescer, porque essas pessoas falam, tem 20 anos de carreira. Para chegar num cargo de diretoria para ganhar mais de 16 mil reais? Nunca! Primeiro que eu não pensava em 16 mil reais quando eu entrei. Às vezes eu achava que 10 já era demais. Já nem, às vezes nem achava que eu conseguiria chegar lá, mas até o momento que eu entendi o que tinha que fazer e era simples. Só que aí eu não cheguei no 16, eu fui
Passei, fui para 20, 26. Porque a hora que você entende o caminho certo, é rápido. A hora que o Waze te dá o caminho com menos trânsito, mais rápido, você chega rápido e de forma segura, porque ele tá te dando o caminho. Agora não, eu vou fazer o caminho que eu sempre faço, mas é horário de pico, moro em São Paulo, tá um baita trânsito, eu vou levar muito mais tempo. Muito, ou então nem chegue, né? Porque aí pega um acidente, aí decide voltar para casa porque não vai chegar mais lá. Então entendam que essas faculdades é uma indústria bilionária, trilhardária. FGV, sei lá, Anhembi Morumbi, Uninove, Unip, é muito dinheiro. Porque existe uma tradição, um condicionamento de que é o necessário para se valer de algo. Se eu não tenho uma graduação, só que aí você, até a graduação, que eu nem vou colocar em xeque, eu acho super importante, eu acho básico para o mundo de hoje e tudo mais. Mas, se você olhar, quanta gente ganhou muito dinheiro sem uma graduação? Steve Jobs. Meu próprio pai construiu uma empresa para ele, fez a vida dele naquilo. Não é milionário, nada disso, mas fez. Quantas pessoas não têm uma graduação e fizeram? Quantas pessoas não têm uma pós-graduação e ganham muito mais que você? E aí, eu não estou falando mal, tá? Disso. Eu só estou querendo dizer o seguinte: não é isso que vai mudar seu jogo. Para de se apoiar nisso e analisa comigo.